Eu quero trazer uma palavra ao teu coração, baseada nessa temática, caminhando no poder do Espírito. Como é necessário para mim e para a sua vida, a gente trilhar nossa jornada cristã, de fé em Deus, ou envolvido na igreja do Senhor, mas não ser algo só racional, mas ser algo inspirado ou instruído por um poder que vem do alto. O Espírito Santo, ele é extremamente necessário para a vida da igreja do Senhor. Eu quero ministrar ao teu coração nessa noite uma palavra chamada guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, a qual nós lemos esse texto, fala exatamente de um período de festa judaica. Era uma festa que celebrava 50 dias após a Páscoa, chamada Pentecostes. E essa festa, ela celebrava as primícias da colheita do trigo, das famílias. As famílias, elas escolhiam os frutos da sua plantação, e elas levavam diante do Senhor as primícias, os primeiros frutos colhidos. E isso era uma celebração de festa, chamada Pentecostes. E aí, nos ritos judaicos daquele tempo, o primeiro molho colhido na colheita da cevada era apresentado a Deus. E no Pentecostes, as primícias da colheita do trigo, elas eram consagradas ao Senhor. Portanto, esse nome Pentecostes é chamado Dia das Primícias, ou Festa das Semanas. Se você lê em Números, capítulo 28, verso 26, Deus, ele dá essa instrução ao seu povo. Ele diz: vocês terão outra festa chamada Festa das Semanas. No primeiro dia desta festa, quando oferecerem a Deus, o Senhor, a nova colheita de cereais, vocês se reunirão para adorar, e ninguém trabalha nesse dia. Essa era a instrução do Senhor. Ou seja, a festa das semanas, tá bom? A gente não pratica essa festa judaica, mas a gente guarda como se fosse o início da semana, o nosso domingo. Então, na nossa visão cristã judaica, que é o que a gente crê nos ensinamentos da Bíblia, a gente não tem as práticas do judaísmo, mas nós temos os princípios judaico-cristãos estabelecidos na nossa vida. Então, aquilo que está na palavra, seja no Antigo ou no Novo Testamento, precisa ser como fundamento para a nossa fé cristã. Deus estabelece uma festa que se chamava Festa das Semanas. E para nós hoje, se torna um domingo, que é o primeiro dia da semana. A gente vem à casa do Senhor e a gente traz as primícias, a gente traz os frutos colhidos da semana. Toda vez que você vier à casa do Senhor no domingo, você não tem que vir só por vir. Você tem que vir com a consciência de que é uma celebração festiva, de gratidão a Deus por mais uma semana que terminou e outra que se começa. É uma virada de ciclo, é o primeiro dia da semana, e para mim é a festa das semanas, e eu preciso agradecer a Deus, trazendo algo que eu colhi durante a semana. Isso nos faz, irmãos, entrar em uma realidade espiritual na nossa vida, nos faz prosperar, nos faz experimentar da bondade de Deus. Nós precisamos ter essa consciência de que a gente não vem para a casa do Senhor só para matar uma agenda, a gente não vem para cá só porque a gente é um religioso, não. A gente vem para cá para cumprir um chamado de Deus. Deus, Ele mesmo estabelece: se reúnam, adorem, celebrem, entreguem suas primícias, receba mais do Senhor. E essa é a consciência que nos tira de casa para vir à casa do Senhor. Só que nós estamos no meio de uma geração que tem deixado de lado essa consciência. Vir ao culto, irmãos, parece mais um grande trabalho. Eu estou tão cansado que eu não vou. Eu estou tão cheio de coisas para fazer que eu não vou. Culto é prioridade da nossa vida. Culto é primícia da nossa vida. Culto, irmãos, eu desde me converti, há 25 anos atrás, eu não abro mão de um culto. Não troco culto por nada, porque culto a Bíblia nos ensina. Isso é ensinamento bíblico, amém?
não é sobre religião, é sobre práticas cristãs que Deus estabelece na nossa vida. Então a gente vem para a casa do Senhor para celebrar. A gente não vem para cá, irmãos, com um sentimento de tristeza. Não, isso aqui não é velório, amém? Olha, balança esse irmão e diga assim, isso aqui não é velório, isso aqui é festa. Mas diz olhando nos olhos dele, isso aqui não é velório, irmão, isso aqui é festa. Amém? Então se alegre quando você estiver na casa do Senhor, porque é ambiente de festa, é ambiente de adoração. A tradição judaica também ensinava que o dia de Pentecostes marcava um dia em que Deus ele dá a lei. Deus entrega a lei para ser cumprida. Então os judeus às vezes chamavam o dia de Pentecostes de um período da entrega. E aí nós estamos nesse período, porque depois da Páscoa entra Pentecostes. E se tem uma coisa que eu amo é caminhar segundo os costumes e os ensinamentos também do regimento judaico. Porque, irmãos, o calendário judaico é diferente do nosso. Primeiro mês do calendário judaico é abril, que é quando Deus tira o povo do Egito, em Êxodo capítulo 12, 13, Deus diz assim, ó, agora começa a se contar um novo tempo na história de vocês. Então Deus diz, a Páscoa é Deus dizendo, esse é o primeiro mês de um novo tempo da sua vida. Então a Páscoa é a virada de ano para o judeu, porque eles trazem à memória o que Deus fez na vida deles, a libertação que Deus deu. Então dali começa-se a contar um ano judaico. Mas é importante a gente também fazer leituras espirituais sobre a nossa vida. O que a Páscoa significa para a gente, irmão? O que Pentecostes significa para a gente? E aí nós estamos em tempo de Pentecostes, amém? Amém? Você está comigo? Nós estamos num período de renovação espiritual da nossa vida. Nós estamos num período de receber um novo batismo do Espírito Santo. Nós estamos num período de ser mais cheios do Espírito Santo. Nós estamos num período de mergulhar mais no poder do Senhor, para a gente poder caminhar ainda mais forte, ainda mais cheio de esperança, ainda mais com a visão ampliada daquilo que Deus tem para mim e para você. Então a promessa era receber o Espírito Santo. Foi isso que Deus diz usando o profeta Joel. Chegará o dia em que toda a carne será preenchida pela minha presença. Isso se cumpre 1000 anos depois, quando Jesus está na terra e ele é ascendido aos céus. E ele diz, vocês receberão o poder do Espírito Santo. E a gente não pode enterrar o Espírito Santo junto com os apóstolos, como algumas culturas, alguns ensinamentos, algumas doutrinas de igreja ensinam que o Espírito Santo foi só para aquele tempo, o batismo do Espírito Santo é só para aquela época. Não, a gente não pode enterrar o Espírito Santo junto com os apóstolos, que foram mártires da igreja naquele tempo. Eles morreram e foram enterrados, mas o Espírito Santo está vivo e continua vivo em nós e através de nós. E o batismo do Espírito Santo continua sendo uma realidade da igreja do Senhor. É por isso que nós somos uma igreja pentecostal. Por quê? Porque nós cremos nos dons do Espírito Santo vivos e ativos em nosso meio hoje. Não tenho nada contra igrejas que são mais tradicionais, que não creem e dizem que isso foi só para aquele tempo. Mas eu não consigo crer assim. Porque se eu digo que isso foi só para aquele tempo, eu estou dizendo que o Espírito Santo morreu e foi enterrado, junto com os apóstolos. Sim ou não? Mas o Espírito Santo, diga assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Diga assim, ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E a promessa era de receber o Espírito Santo, mas eles precisavam saber lidar com essa situação. E aí o capítulo 2 que nós lemos, o texto começa dizendo, chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, num só lugar como esse, o texto diz que de repente, entra-se um vento na casa, um vento diferente.
Não era um vento comum, mas um vento, a Bíblia diz que era um vento com um som, como um vento muito forte. E o texto diz que ele encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E de repente, a visão foi como partículas de fogo espalhadas pela casa, e sobre a cabeça de cada pessoa, uma partícula do fogo descia. E ao descer sobre a cabeça da pessoa, o texto diz que eles eram cheios do Espírito Santo. Ou seja, era a manifestação da vida do Espírito Santo entrando naqueles que já entregaram a sua vida para Jesus. E aí o que a gente deve e pode aprender com isso para um tempo como esse? Quantos querem caminhar mais no poder do Espírito Santo? Irmãos, cá para nós, a igreja desse século está deixando de lado o poder do Espírito Santo. E a gente está se tornando cada vez mais religioso só. Porque fica como se algo distante. A gente crê que Deus pode ressuscitar alguém que morreu. Fica como se algo distante, a gente crê que a gente pode impor as mãos no enfermo e ele ser curado na hora. Fica como algo distante, a gente crê que a gente pode orar e os demônios que estiverem na geografia sair. Você está comigo, não? A gente tem se tornado tão mecânico, irmãos, sabe, na prática religiosa, que a gente tem talvez deixado de lado o poder do Espírito Santo. Mas eu quero, junto com você, nesse mês, a gente ativar na nossa vida algo sobrenatural. Você está comigo, não? Eu quero que a gente saia daqui, sabe, cada quinta-feira mais convicto, mais certos, mais cheios, mais esperançosos de que o poder do Espírito Santo está em nós. E ele está pronto para ser ativado a partir de nós. E a gente precisa usar isso, usar de forma mais intencional, usar mais vezes isso. E em todos os lugares, irmãos, esse poder não é só para dentro dessas quatro paredes. Muito pelo contrário, esse poder é para ser usado fora dessas quatro paredes. Foi para isso que Jesus derramou do seu Espírito sobre a igreja do Senhor. Não era para eles estarem ali, eles estavam ali, receberam do poder, mas percebam que dali eles saem para fazer um grande impacto na sua geração. A igreja do Senhor, ela precisa continuar impactando ainda a geografia onde ela está. Mas impactar como? Impactar com o poder do Espírito Santo. E aí eu quero com você aprender aqui 3 verdades desse texto que nós precisamos buscar. O tema é guiados pelo Espírito Santo. Mas para eu ser guiado pelo Espírito Santo, primeira coisa, entregue o seu coração à unidade. Eu só recebo o poder do Espírito Santo se eu tiver um coração na unidade. Se eu tiver um coração dividido, irmãos, eu fico racional. Coração dividido é razão demais. Vocês percebem que o texto diz que eles estavam unidos, juntos, no mesmo lugar. Diga assim, unidos, juntos, no mesmo lugar. Para que isso se torne uma realidade, irmãos, é preciso a gente deixar de lado algumas coisas da nossa natureza, como o orgulho, como o achismo, como as diferenças, como os conceitos, como as opiniões. São tanta coisa que interfere na unidade. E onde há divisão, não há manifestação de poder. Uma igreja dividida é uma igreja sem manifestação do poder. E essa igreja, ela não é dividida, essa igreja ela é unida. Se tem uma coisa que a gente zela desde o nascimento dessa igreja, é pela unidade. E a gente não vai perder isso. Amém? Não vamos perder isso. Nós precisamos manter a unidade. Mas para isso, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, irmão. Porque quando Jesus nos chama, Ele nos chama para a gente entregar tudo o que nós éramos, para que Ele nos dê tudo o que a gente precisa, para sermos novas pessoas. O texto diz que eles estavam reunidos num só lugar. Não fala apenas de um espaço físico. Não fala apenas de uma geografia, mas de um mesmo coração. O poder do Espírito se manifesta onde a unidade se revela. Somos uma igreja, irmãos, que zela pela unidade.
E a gente conta com cada líder que está aqui nessa igreja, para que isso se torne permaneça uma verdade. Líder que fala uma linguagem diferente, líder que estabelece padrões diferentes da igreja, está sendo usado para travar uma manifestação do poder do Senhor, do Espírito Santo. Se você está na igreja do Senhor, e nessa igreja, você precisa entender a visão dessa igreja, e você precisa caminhar na visão dessa igreja. Se a igreja B, a igreja C, irmãos, Deus dá uma visão para cada igreja, para cada território, para cada geografia. Para cada geografia existem principados e potestades diferentes. E é por isso que Deus dá uma visão diferente para cada igreja. Para cada geografia existem demônios que regem diferentes. E é por isso que Deus derrama uma unção diferente para cada igreja. Porque se não fosse assim, seria tudo igual. Amém? E a gente precisa ter esse coração e esse entendimento acima de tudo. Então, o poder do Espírito Santo se manifesta onde se revela a unidade. E o que nos une não é a nossa unicidade, porque a unidade não é unicidade. Unidade, o que é unicidade? São várias batatas no mesmo saco. Mas cada batata tem um formato diferente. Umas são mais gordinhas, outras mais magrinhas, uma mais comprida, outra. O que é unidade? Unidade é todas as batatas agora se tornam um purê, estão misturadas. Ninguém mais separa. Então a gente não pode confundir unicidade com unidade. Nós somos diferentes. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Ela não é igual a você, amém? Ela tem as suas características, a sua diferença, seu jeito de andar, jeito de falar, jeito de se vestir. Mas se nós estamos em Cristo, nós nos tornamos um só corpo no Senhor. E nós estamos unidos e não tem mais como separar. Essa unidade é que faz diferença. O que faz uma igreja unida? É a visão. Diga assim, a visão nos une. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, nós estamos unidos pela mesma visão. O que unia esses 120 que estavam aqui nessa casa? 120 aqui nessa casa. Era a visão, irmão. O que faziam eles estarem ali orando, esperando o que Jesus falou? Era a visão. O que te faz estar aqui nessa noite? Diga assim, é a visão. O que te faz esperar pela volta de Cristo? Diga assim, é a visão. O que te faz se mover no poder do Espírito Santo? Diga assim, é a visão que o Senhor nos dá. Você está comigo aqui, não? Visão, irmãos, é descobrir o seu lugar no plano divino e perseguir esse plano até que se cumpra. O que é visão, pastor? Alguém um dia me perguntou, pastor, o que é visão? Para mim, visão é o que você enxerga de olhos fechados. Fecha teus olhos, o que Deus te mostra, é a visão. Não tem a ver com vista, visão não tem a ver com vista, visão tem a ver com a fé e o chamado de Deus na nossa vida. A gente não deve ficar buscando motivação de pessoas, irmão, porque nós temos uma visão. Diga assim, eu tenho uma visão. Mas diga mesmo, eu tenho uma visão. Diga assim, eu não preciso de motivação de pessoas. Eu preciso é continuar crendo na visão que o Senhor me deu. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? No capítulo 3 de Atos, quando você ler, você vai ver. Pedro e João estavam indo ao templo. Passado-se esse momento de serem cheios do Espírito Santo, Pedro e João estavam indo ao templo orar, na hora nona, 3 horas da tarde. Como de costume, eles estavam indo ao templo. A Bíblia diz nesse texto, capítulo 3, verso 6, que ao chegarem na porta do templo, eles se deparam com um mendigo aleijado, que era, a Bíblia diz que ele era carregado para lá. Um homem aleijado, carregado, que vivia de esmolas. Mas e Pedro e João? Um homem guiado pelo Espírito Santo, que vivia
da visão e da glória de Deus. Nós não podemos ser, preste atenção, irmãos, a gente não pode ser pessoas carregadas por pessoas. Para com isso de você, porque fulano não está indo, eu não vou mais. Porque fulano agora foi para outro lugar e está me chamando. Irmão, você não é carregado por ninguém, você é conduzido pelo poder do Espírito Santo. Se fulano não está vindo, você tem que vir. Se fulano não está vindo, venha você, irmão, porque você não é carregado por ninguém. Amém? Você está comigo ou não? Quem é carregado por pessoas vive de esmola, irmão. Você não tem que mendigar esmola. Você é filho e filha de Deus. Você tem o poder do Espírito Santo. Você tem a visão que o Senhor te deu. E aí o aleijado lá, o mendigo, diz a Pedro: me dá uma esmola, por favor. Pedro olha para eles assim: o que eu tenho? Eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. O que Pedro estava dando ao homem? O poder do Espírito Santo estava nele. Pedro disse: levante e anda. A Bíblia diz que na hora o homem levantou-se, andou, entrou no templo para glorificar a Deus. Todo mundo ficou espantado, irmãos, em nome de Jesus. A gente precisa ativar isso em nosso meio, esse poder. De a gente olhar para as pessoas e dizer assim: ó, eu não tenho o que você está me pedindo, mas eu vou te dar o que eu tenho. Que é a vida de Jesus, é o poder do Espírito Santo, é a salvação em Cristo. Receba isso, receba a cura, receba a libertação, receba a transformação, receba a restauração. E a gente precisa liberar isso para a vida das pessoas. A gente precisa ser usado mais por Deus, para a gente ativar esse poder na direção de vidas. Mas pastor, se eu orar e a pessoa não for curada, irmão, não se preocupa com isso não, porque quem faz a cura é o dono da cura, não é você, você é apenas um canal. Mas se você não deixa ser usado, você nunca vai experimentar de ver Deus fazer um milagre na sua frente. Que a gente fica cheio de conceito, mas se eu orar, um dia eu fui chamado para orar por um enfermo que estava na casa adoecido, quase morrendo. Eu entrei no quarto da pessoa, coloquei a mão na cabeça e disse: Senhor, Tu és dono da glória, cura agora, em nome de Jesus, seja curado. E o homem permaneceu enfermo e doente. E eu fui embora para casa com aquilo, e eu disse: e agora, Senhor, como eu vou ficar? O Senhor disse: eu não estou preocupado com o seu nome, eu estou preocupado com o meu nome. 3 dias depois eu fiquei sabendo que o homem ficou curado. Mas a gente tem que parar com isso, de a gente achar: é porque eu não tenho habilidade suficiente para orar por um enfermo. Você tem o poder do Espírito Santo em você. Ore e deixe Ele fazer, irmão, em ponto final. Aí eu vejo as pessoas perdidas na droga, na bebida. E a gente tem feito o que como igreja? A gente tem orado, a gente tem declarado mudança de realidade, a gente tem profetizado, a gente tem liberado o poder do Espírito Santo sobre alguém que está preso no vício? Não, a gente tem só assistido o mundo cada vez pior, as pessoas cada vez mais afundando, e a gente deixando as pessoas de lado. Essa semana eu ouvi algo, irmãos, isso me fez meditar muito. Conversando com um pastor amigo, ele disse para mim uma coisa que eu nunca ouvi, mas é uma realidade. Ele disse: pastor, não fique abismado, mas eu vou lhe contar uma verdade. A igreja é o único exército que deixa para trás os soldados feridos. Porque em nenhum exército do mundo você vê que um soldado ferido fica para trás. Mas a igreja, parece que a igreja desse tempo, além de estar ferindo, está deixando para trás as pessoas. E a gente precisa mudar essa realidade, amém? Você está comigo? Conhece alguém que está desviado? Tenho certeza que você conhece, porque existe mais desviados do que convertidos nesse tempo. Vamos em busca dessas pessoas. Conhece alguém que está perdido? Vamos em busca dessas pessoas. Não vamos deixar ninguém para trás. Você está comigo aqui? Essa é a nossa missão como igreja. Se a gente não fizer, irmão, a gente depois não tem como achar
Não, a gente está fazendo. Ai, pastor, não vou conseguir salvar o mundo todo. Você não precisa salvar o mundo todo, não. Salve o mundo de alguém. Salve alguém para Jesus. Para que você chegue na presença do Senhor e você possa mostrar os frutos colhidos. Não queira chegar diante de Jesus, do Senhor, e o Senhor perguntar: cadê os seus frutos? E você: eita, Senhor, eita, eu não tive coragem, eu não tive tempo. Não, irmãos, vamos dar frutos. O Espírito Santo já está em você e Ele te capacita para isso. Você está comigo? Mas para que isso aconteça, entregue seu coração à unidade, é a primeira coisa. Entregue seu coração à unidade, quebre toda a resistência à unidade. Deixa de lado tudo que que atrapalha a tua unidade com a igreja do Senhor. Deixa de lado todo pensamento, deixa de lado o passado, deixa de lado as coisas que faz você perder a vontade de estar na igreja. Deixa de lado as coisas que faz você duvidar da igreja. Deixa de lado, irmão, porque isso está te roubando a unidade da igreja. E se você estiver separado da unidade da igreja, você não vai experimentar do poder do Senhor, porque o poder só é liberado quando há unidade. Se há unidade, há a revelação do poder. Se há unidade, há a manifestação do poder do Espírito Santo. Uma brasa longe da fogueira, ela se apaga. Você precisa estar na fogueira para que continue queimando. Você está comigo aqui nessa noite? Dá um amém aí, em nome de Jesus, irmão. Segundo, entregue a sua fé à promessa. Jesus já tinha dito: vocês receberão o poder do Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Jesus deixou claro para os discípulos a orientação. Esperem que aconteça. Não dê um passo antes. Não se antecipe. Não seja afobado. Diga a essa pessoa que está ao seu lado assim: não seja afobado nas coisas de Deus. Diga assim: Deus tem um tempo determinado para todas as coisas acontecerem na sua vida. Mas você precisa entregar a sua fé à promessa. Se o Senhor prometeu, alguém tem alguma promessa de Deus aqui para a sua vida? Levante sua mão direita aí. Alguém tem alguma promessa de Deus para a sua família? Alguém tem alguma promessa de Deus para o seu casamento? Levante a tua mão e diga: eu tenho uma promessa de Deus. Então entregue a sua fé a essa promessa. Nada pode te roubar dessa promessa. Aqueles homens creram naquilo que Jesus falou, e foi por isso que eles estavam lá, esperando que acontecesse. Eles não foram para outro lugar, eles não foram fazer outra coisa, eles permaneceram esperando. Vai acontecer. Jesus falou, vai acontecer. Jesus prometeu, vai acontecer. O que a gente precisa? A gente precisa só esperar em fé. A gente precisa colocar nossa fé na promessa e não em outro lugar. Não é o que fulano ou ciclano está falando, é o que a palavra de Deus diz. Essa é a maior provação, irmãos, e principalmente para um tempo como esse: esperar que Deus faça. Esperar o tempo de Deus. Ali estavam eles, esperando com fé, porque o texto diz que eles estavam lá, orando, reunidos, adorando. Era um culto, irmãos, era um culto. Só que eles não sabiam o que seria naquele dia. Eles já vinham fazendo isso todos os dias, esperando todos os dias, todos os dias. Você precisa fazer todo dia. Você precisa fazer todo dia. Por isso que você não pode perder um culto, porque é de repente, num culto, que o Senhor faz acontecer na sua vida. Tem muita gente, perdendo a esperança, porque vem para o culto, volta para casa. Vem para o culto, volta para casa. Pastor, parece que nada muda. Irmãos, continue esperando, porque um dia a chave vai virar. Um dia acontece. Essa corrida não é corrida de velocidade. Não é quem chega primeiro. Essa corrida é uma maratona. É quem cruza a linha de chegada. Então não se afobe não, permaneça. Permaneça, amém? Permaneça. Vai lá. Mas tu vai para a igreja de novo? Vou, porque quem sabe não é hoje que o meu milagre acontece. Estavam lá eles reunidos. Os discípulos ouviram Jesus ordenar que esperassem pelo batismo do Espírito Santo. Porque esse batismo iria capacitá-los para eles saírem e fazer aquilo que Jesus tinha pedido. Vão por todo mundo e anunciem, alcance pessoas, vão lá, preguem, batize, ensine. Como fazer isso? Aí ele disse: espere,
você vai ser capacitado pelo poder do Espírito Santo. Mas eles não sabiam quando seria. Então era preciso fé. O que é fé, irmãos? O que é fé? Se alguém te perguntar, me dá uma definição de fé, o que é que você responde? Alguém que não é crente, não vai para a igreja, mas vê você crente com a Bíblia, vê você indo para a igreja toda quinta, todo domingo, alguém para você na rua e diz assim, ó, minha irmã, me diz aí, o que é fé? Eu preciso aprender o que é fé. O que é que você diz que é fé? Hã? Se você tem que resumir, você vai lá, quer um texto base, Hebreus capítulo 11, você vai ver logo o texto começando a falar o que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Quer dar uma definição? Diga assim, minha irmã, fé é a certeza de algo que eu espero que vai acontecer. Só que a diferença é, a gente espera, mas a gente já está na postura como se tivesse acontecido. A gente não espera desesperançoso, a gente espera na certeza de que vai acontecer. Isso é fé. O que é que você tem esperado de Deus? Mas como você está esperando? Sem esperança? Ou você está esperando na certeza de que vai acontecer? Não importa se é daqui a uma semana, se é daqui a um mês, se é daqui a um ano, se é daqui a 10 anos, mas a certeza me diz que vai acontecer. Essa era a fé desses homens, essa é a fé da igreja do Senhor nesse tempo, essa é a minha e a sua fé, é a certeza de que nós vamos contemplar de algo que Deus prometeu. Então joga fora, irmãos, tudo aquilo que rouba a tua fé. Seja o que for, uma conta para pagar, seja uma notícia ruim, seja pessoas que saíram da sua vida, não importa. O que importa é que eu estou na certeza de que vai acontecer algo na minha vida. Passaram-se os dias. Aqueles homens naturalmente pensavam, quando Jesus diz assim, eu vou para o alto, mas o Consolador virá. Eles pensavam que isso ia acontecer quando Jesus morreu na sexta. Aí ele diz, então Jesus já foi, agora vem. Mas não veio. Então eles esperavam que seria no domingo, quando Jesus ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou e a coisa não aconteceu, então não veio. Então eles esperavam que seria daqui a uma semana, quem sabe. Jesus passou 40 dias ainda na terra, depois de ressurreto. O fato é, irmãos, que o tempo não estava determinado, mas o que estava determinado era a promessa. Não existe talvez um tempo que Deus te diz, olha, daqui a uma semana você vai ver o milagre. Mas o fato é que Jesus diz, você vai ver o milagre. Agora quando? Você vai precisar continuar crendo e esperando que vai acontecer. Quantos estão me ouvindo aqui nessa noite, estão entendendo? Então vale a pena esperar. Diz para 3 pessoas, vale a pena esperar. Quando se trata de uma promessa de Deus. Diga assim, vale a pena esperar. Diz a ele, vale a pena, continue esperando. Persevere, não desista, não abra mão. Permaneça esperando, porque vai acontecer. A diferença está em quem eu dependo para que isso aconteça. Quantos precisam de um milagre do Senhor? Você depende de quem para o milagre acontecer? Hã? Quantos precisam de uma reviravolta que só Jesus pode dar na história da sua vida? Você depende de quem para que isso aconteça? Quantos precisam que o Senhor possa gerar uma prosperidade financeira na sua casa? Você depende de quem para que isso aconteça? É do seu suor? Ou é do poder do Senhor? É da sua inteligência? Ou é da manifestação do poder do Senhor? É da sua disposição ou é do poder do Espírito Santo? A diferença desses homens é que eles estavam totalmente dependentes do Senhor. Então a dependência, diga assim, a dependência atrai o favor. Diga assim, a dependência atrai o favor. A quem você entrega a tua dependência,
você naturalmente atrai o favor dessa pessoa. É como um filho que depende do pai e da mãe. Ele entrega a sua dependência ao pai e à mãe. Naturalmente, ele tem o favor do pai e da mãe. Naturalmente, porque às vezes acontece não ter. Mas assim é a nossa relação com o Senhor e com o Espírito Santo. Se a gente não depende dele, irmãos, naturalmente a gente não pode esperar o favor dele. Você está comigo aqui? Então a gente precisa aprender a depender mais do Espírito Santo. Diga assim: eu preciso aprender a depender mais do Espírito Santo. Eu comecei dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Porque a Bíblia dá características de que ele sente ciúme, de que ele fala, de que ele ouve. Então ele é uma pessoa. E é uma pessoa que está viva dentro de nós. E a gente mal usa isso. A gente mal conversa com ele. A gente mal abre o nosso coração para ele. A gente mal procura saber um conselho dele. Como é que eu posso ser guiado por alguém que eu não procuro? Como eu posso pedir que ele guie os meus passos se eu não paro para ouvir qual é a direção que ele tem para mim? É melhor sermos guiados pelo Espírito Santo. É mais seguro, amém? Você está comigo? A nossa maior parceria precisa ser com o Espírito Santo. A gente é tão parceiro de pessoas, a gente é tão amigo e amiga de pessoas, que a gente confessa tudo, a gente abre o coração, a gente fala tudo. E a gente não faz isso com o Espírito Santo. E a gente precisa tanto do poder dele, a gente precisa tanto da ação dele, que às vezes a gente deixa passar. E a gente se torna, sabe como, irmãos? Assim, esses dias alguém levou uma gaiola com um passarinho para nossa casa. E eu fiquei observando por um tempo aquela cena do passarinho na gaiola. E como o Senhor ministrou meu coração, porque às vezes a gente está vivendo assim, como um passarinho numa gaiola. E aquele passarinho na gaiola, ele precisa que alguém vá lá e coloque a comida, troque a água, porque senão ele morre. Sim ou não? Sim ou não? Não é assim? Alguém tem passarinho aqui? Tenho nada contra, amém? Fique à vontade. Mas o Senhor ministrou meu coração, diz assim: até quando? Até quando pessoas vão viver assim? Como um passarinho numa gaiola? Que a sua dependência está na vida de pessoas. Você depende que pessoas te dêem a comida. Você depende que as pessoas te dêem uma palavra de conforto. Você depende que as pessoas te dêem uma palavra de incentivo. Você depende que as pessoas te dêem uma palavra de obrigado. Você depende, quando a comida não chega, você morre. Quando a pessoa não vai lá fazer a limpeza, você vive na sujeira. Quando a pessoa não troca a sua água, você passa a necessidade de sede. Chega de ser como um pássaro preso numa gaiola e que depende dos outros para comer. O Espírito Santo veio para nos fazer alguém livres. E nele nós somos como um pássaro livre de uma gaiola. E a gente come de onde? A gente come das mãos de Deus. A gente se alimenta das mãos de Deus. Você está precisando de força? É das mãos de Deus que vem a tua força. Você está precisando de esperança? É das mãos de Deus que vem a tua esperança. Você está precisando de recursos dessa terra? É das mãos de Deus que é liberado os teus recursos. Mas se a gente não abrir a nossa mente, a gente fica como um pássaro na gaiola, dependendo que alguém venha me dar comida. Não, em nome de Jesus. Vamos ativar o poder do Espírito Santo mais em nós, amém? Amém ou não? Tem poder liberado para mim e para você. Quantos creem nisso? João 16:13.
Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Olha que extraordinário, irmãos. É como um pássaro livre de uma gaiola. Ele nos guia aonde é que nós devemos ir, aonde nós vamos para nos alimentar, aonde nós vamos para nos fortalecer. A Bíblia diz, Jesus está dizendo em João 16:13, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhe anunciará as coisas que estão por vir. Jesus apresenta o Espírito Santo como aquele que guia todas as coisas. Ser guiados pelo Espírito Santo é uma marca distintiva dos filhos de Deus. Tanto que em Romanos 8:14 a Bíblia diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ser guiado pelo Espírito não é uma opção. Ser guiado pelo Espírito é uma condição de eu ser filho de Deus. Não existe eu dizer eu sou filho de Deus e não ser guiado pelo Espírito de Deus. Você está comigo? O que é alguém que é guiado, irmãos? O que é alguém guiado? É ser tomado pela mão e conduzido até o destino. Sim ou não? Já viu um guia? Alguém que é guia? Já viu alguém que é guia? Então, o papel do Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é nos guiar. Mas eu pergunto a você, o guia vai fazer efeito se a pessoa que é guiada, ela não quiser ser guiada? Vai fazer diferença do guia? Se a pessoa for birrenta e disser assim, eu não vou sair daqui, o guia vai fazer diferença na vida dela? Porque quem guia, diga assim, quem guia, não empurra. Diga assim, quem guia, ele chama. Já viu um guia trabalhando por trás? Aonde é a posição do guia? Normalmente o guia está ou ao lado ou um pouco à frente da pessoa que ele está guiando. Não é assim? Mas tem pessoa que diz, Espírito Santo vem aqui, me dá um empurrão. Não vai, irmão. Ele vai te chamar. Ele vai falar com você. Ele vai te dar as orientações, mas cabe a mim a você obedecer ou não, cabe a mim a você a submeter ou não. Você está comigo ou não? Então, é importante notar que nós temos a escolha de aceitar ou não as orientações do Espírito Santo. Mas sabendo que tem consequências, e a gente às vezes acaba errando, acaba entrando em tragédias, porque a gente não deu ouvido à voz do Espírito Santo, a gente não percebeu que era o Espírito Santo falando, a gente acabou tão distraído que a gente bateu e sofre consequências por isso. Porque você quer ver, 99% dos acidentes de trânsito é por causa de distração. Pode observar, a pessoa se distraiu, olhando para não devia, mexendo onde não devia, quando vê, a pancada. A vida com Deus é assim também. Se a gente se distrai, irmãos, a gente vai levar uma pancada. E eu aconselho a você por vida própria, abra mais os seus ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Abra mais o seu coração para ouvir o Espírito Santo. No discurso de Estevão, no Sinédrio, ele disse, Atos capítulo 7, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, porque se tinha um dos elementos que era notório na vida de Estevão, era cheio do Espírito Santo. Um homem toma a palavra no meio do Sinédrio, que era os líderes religiosos daquele tempo, ele dá um discurso lá, Atos capítulo 7, quando você chegar você vai ver, que discurso, irmão, porque ele discursa a Bíblia toda, ele vem desde o princípio da Bíblia, é um discurso que você vai ler a Bíblia toda em um capítulo. Quando ele para em um versículo, ele diz, homens teimosos e incircuncisos de coração, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais no passado. Quantos daqui teve pais que fizeram coisas que você não quer fazer? Então abra os seus ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Porque se tem uma coisa que o diabo gosta, é de prender na hereditariedade uma maldição, um pecado, uma realidade, que vai passando de geração em geração.
E qual é a razão, pastor? É o que Estevão diz: teimosia, coração incircunciso, que não se rende ao Senhor, resistente, ou seja, pessoas teimosas, que sabem, que acham que sabem sempre o que é certo. Normalmente essas pessoas caem no mesmo erro dos seus pais. Pode observar. E se você não quer reproduzir um erro da sua geração passada, em nome de Jesus, você precisa deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Você está comigo? Isso é uma realidade bíblica. Então fuja disso. Fuja. Eu quero terminar, por último, entregue o seu destino a Ele. Entregue o seu destino a Ele. Eles confiaram no que Jesus falou. E por confiar, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo é nos fazer entender, compreender e nos guiar na palavra de Deus. Então a gente não pode esperar que Ele venha nos empurrar. A gente precisa estar atento, sensível à voz dEle. E eu preciso, irmãos, eu preciso reconhecer que sozinho eu não consigo achar o caminho. Sozinho eu nunca saberei o que é melhor para mim. Eu preciso dEle. Eu preciso entregar o destino da minha vida a Ele. Eu preciso entregar o amanhã da minha vida a Ele. Em nome de Jesus. Então vamos vencer toda a teimosia da nossa vida. Vamos vencer toda a resistência do nosso coração. Em querer seguir o nosso próprio caminho. Em achar que a gente sabe fazer nossas escolhas. Eu sinto tanto, irmãos, quando eu vejo alguém, sabe? Alguém que vai lá e diz: ai, pastor, o melhor para mim é isso. Está em sintonia com a vontade de Deus, abandonando os erros, confessando os pecados. Fazer um hábito de oração e estudo da palavra são coisas que nos permitirão reconhecer cada dia que nós sozinhos não conseguimos. Porque isso é para todos os dias. Não adianta você vir aqui no culto e dizer assim: ai, toda a teimosia da minha vida saia. Porque amanhã, se você não cuidar, você vai ser um teimoso novamente. Porque essa é a natureza humana, que a gente precisa matar todos os dias. Então reconheça hoje que no mundo, diga assim, no mundo, nós só vagamos. Mas na presença do Senhor, diga assim, na presença do Senhor, nós caminhamos no poder do Espírito Santo.